com eu. Oi, mundo! Hoje o nosso encontro é lá em Ananindeua com o cantor, compositor, empresário, produtor cultural, enfim, Gabriel Silveira. Gabriel, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite de Papo com Elia. Seja bem-vindo! Oi, Elia. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui contigo e fazer parte, né, desse movimento aqui que é o canal. Muito obrigado e eu fico muito feliz de fazer essa entrevista aqui, né? Nossa. Então, estou aí. Então, Gabriel, deixa fluir. Deixa fluir. Meu novo single. Acabamos de lançar aí. Muito feliz mesmo com todo esse resultado. Foi um começo, né? Foi um movimento novo. Deixa fluir, o meu novo single que está disponível aí nas plataformas. Então me diz, deixa fluir nasce em que momento da tua vida, Gabriel? Beleza. Deixa fluir nasce no momento em que eu realmente me sinto satisfeito com o meu estúdio, com o meu movimento agora, tanto como produtor quanto cantor e também como criador. E foi um desafio, né? Essa música eu produzi ela do zero, sozinho, e eu gravei todos os instrumentos, eu produzi a música, eu lancei as músicas nas plataformas, então é um movimento onde eu me arrisco e a gente, nesses momentos de arriscar, a gente é muito perigoso, né? Porque a gente tem essa questão da qualidade do trabalho, do projeto, mas eu acreditei muito e eu espero que as pessoas tenham gostado também do resultado que eu entreguei, né? Por mais que eu tenha entregado de uma maneira assim, feito sozinho todo o projeto, mas eu fiz pensando em muitas pessoas e também lembrando de muitas pessoas que me ajudam, né? Que estão comigo, que ajudam a empresa a funcionar, né? Todas as pessoas que trabalham já têm uns anos comigo aí, então também tem todo esse lado que eu tenho que sempre lembrar quando eu lanço algum projeto, que eu me proponho a fazer. Então, deixa fluir, tem esses dois lados aí, tanto o de me desafiar, como também de continuar fazendo o mesmo rolê que eu faço, né? De produzir, de cantar, de tocar. Então, foi um desafio bem grande, assim. Fiquei muito feliz com o resultado. O que tu achas que precisa fluir mais nas pessoas hoje? Eu acho que as pessoas hoje, por ter muitas questões, principalmente questões de procurar, né, a melhora para si, de ter essa busca de todo mundo procurar sempre o sucesso da vida, as pessoas esquecem de viver um pouco, né, de prestar atenção o que se tem no momento que se já conquistou. Então, deixa fluir é um momento que as pessoas têm que olhar, como eu falo na música, a sua própria imensidão. Então, todo mundo é grande, a gente só precisa enxergar isso. Todo mundo tem essa vontade, essa dedicação para a sua própria vida. Então, eu acho que as pessoas têm que focar muito mais hoje em dia, principalmente com as questões de internet, de ter muitas informações hoje em dia. Eu acho que as pessoas não precisam mais se comparar com nada na internet e deixar a vida mesmo mostrar e deixar fluir a coisa de uma maneira naturalmente, entendeu? Eu acho que é por aí o caminho, justamente foi um dos conceitos da música foi esse, né? Falar sobre a imensidão das pessoas. Eu digo que cada pessoa é um mundo, né? Cada pessoa é um mundo de coisas, então a gente tem que conhecer o mundo da outra pessoa, acho que é por aí o caminho. Quais as influências da Amazônia ou da tua trajetória que estão aí meio que escondido em deixa fluir? Eu acho que as influências, e eu vou falar aqui, né, da Amazônia, eu acho que tem muito do tambor, o nosso tambor, que ele é muito significativo. Aí a gente tem muitos, né? Tem o Arraial do Pavulagem, que é um grupo
que eu tenho muito respeito. Tem o Sankari, que é um outro grupo também que eu aprendi a gostar, o André Nascimento, um grande amigo que participou do Origem também. Muitos outros grupos, mas eu acho que, assim, pelo fato de ter o tambor, de ter trabalhado no estúdio com tambor e ter gravado muitas pessoas, essas pessoas foram me influenciando de pouquinho em pouquinho, sabe? Foi uma experiência muito bacana. Eu poderia te dizer um monte de artista que me influenciou, mas foram muitas pessoas, foram 4 anos de experiência, tendo sociedade, né, com outro produtor. Até hoje em dia eu abri o meu próprio estúdio, mas eu fiquei muito feliz, assim, com essa experiência e com essa vivência que eu tive com o tambor, com essa coisa. Juntando com isso, com as minhas referências de fora também, né, questão nacional, que eu tenho do Gilberto Gil, que tem muito batuque, principalmente o batuque do próprio violão, né, o Djavan, Maracatu, né, Chico Sainz. Então, Deixa Fluir é uma música brasileira, onde tem essa brasilidade toda, né? E eu tô nessa pegada, misturando muitas dessas coisas que eu tô deixando fluir, que botando para fora no momento. Então, tá sendo uma experiência totalmente diferente pelo fato de estar produzindo esse próprio material de uma maneira experimental. Então, tá sendo bem legal, assim, sabe? Então, acho que é por aí, assim, as referências e como elas me ajudam, assim, nesses momentos, assim, de gravação e de lançamento, né? E, Gabriel, em tese, tu és roqueiro. Teu trabalho é voltado muito para esse lance do rock. Deixa fluir é uma coisa que não tem nada a ver com isso. Aliás, não só deixa fluir foge dessa regra, tem outras músicas tuas que também estão disponíveis na plataforma que não tem nada a ver com isso. Mas nós estamos falando de deixa fluir. Deixa fluir também não tem essa pegada do rock. Por quê? Pois como tu bem falou, eu tenho muitas outras músicas minhas que não têm essa pegada do rock. Muitos têm MPB, tem jazz, vai para esses lados, porque são coisas que eu tenho como referência, como influência, né? Bossa nova, muito, samba e outros estilos brasileiros também que eu sempre levo na minha mochila, né? Na minha bagagem. Então, Deixa Fluir, ela tem uma pegada riffada, né? De riff de violão, que é uma coisa que remete ao rock, mas é uma coisa mais swingada, é uma coisa de procurar a estrutura do violão como percussão também. Então, isso aí é uma coisa que eu venho muito trabalhando, porque eu comecei na música, né, junto com o violão, então é uma coisa minha isso. E eu sempre exploro esse meu lado, né? Eu tenho outras músicas também que tem riffs assim como Dona de Mim, que é uma música que eu lancei lá no começo da carreira. Então são músicas que tem um violão aparecendo mais, que tem ali aquele swing. E muito desses riffs, eles vêm das minhas referências como rock também. É como se eu pegasse esses riffs assim e fizesse no violão. Só que para diferenciar, e o que foi é a coisa que segue mais a minha trajetória, né, como cantor, como uma pessoa que procura um conceito musical, eu acho que essa identidade do batuque do violão, ela me acompanha já tem muito tempo. Então, Deixa Fluir veio dentro disso, dentro dessa ideia, né? E eu adoro me explorar nessas experiências, assim, de brasilidade, né? Isso aí é uma coisa que eu nunca deixei de fazer, nunca vou deixar de fazer, porque a gente é brasileiro, a gente é paraense, e tem que botar isso mesmo dentro da nossa cuia, né? Dentro da coisa e misturar tudo. Então é mais ou menos por aí a parada. Tenho que me preparar para conversar com você, né? Então fui lá, vi créditos. Gabriel Silveira, Gabriel Silveira, Gabriel Silveira, Gabriel Silveira. De cabo a rabo, Gabriel Silveira. Ok. Aí comecei a escutar. E aí, realmente, 100% Gabriel Silveira. Inclusive, em alguns momentos, vocais. Me conta como foi fazer esse trabalho solo, solo, solo. Então, e já é o Gabriel Silveira produtor aí que fala, né? Foi uma experiência
muito legal. Eu adoro trabalhar quando eu me arrisco assim a fazer uma coisa sozinho e mostrar para as pessoas. Quero deixar aqui bem claro que as minhas intenções sempre são de trabalhar com pessoas. Eu amo fazer trabalhos coletivos, né? Trabalhar com pessoas. Todos os meus trabalhos sempre tiveram pessoas. Eu sempre me arrisquei a trabalhar com pessoas que pudessem acrescentar coisas diferentes e tudo mais. Só que tanto em Deixa Fluir quanto em outras músicas que eu já vinha lançando de uma maneira mais solo, é uma forma também de eu me arriscar, de eu me desafiar a, a também saber que eu posso fazer sozinho, que eu dou conta de entregar um projeto de qualidade de maneira solo. É muito por esse caminho que Deixa Fluir segue, né? Porque foi um desafio, foi uma gravação, foram dias recluso no estúdio que eu estava testando as coisas sozinho e que eu precisava ter o meu próprio aval para dizer que estava bom, que não estava, ou que eu estava gostando ou não. E teve um momento que eu tive que dizer que aquilo ali estava legal. Então a gente tem essa autoanálise que tem que fazer. Para mim eu adorei o som, eu adorei o resultado, eu estou muito feliz e satisfeito com o que eu fiz. Já em primeira mão aqui, Deixa Fluir é o começo de um novo momento, então vão vir coisas aí, né, futuramente. Então eu estou preparando algumas coisas aí que eu vou falar lá mais para frente, mas foi um começo muito positivo, assim. Eu adorei ter feito esse trabalho sozinho, aqui no meu estúdio, do meu jeito, no meu casulo ali, testando as coisas, né, timbres e etc. Então foi bem especial para mim isso. Fofocando aqui nós dois, né? Eu sei que tu não gosta de fofoca, mas essa tu vai fazer para mim, que eu não conto para ninguém. Teve algum momento desse teu trabalho, solo, 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 que tu ficou assim, porque cargas d'água eu resolvi fazer desse jeito essa música? Teve muitos momentos. Eu peso sempre as coisas, né? Por exemplo, eu sei que tem muita gente que sabe tocar percussão melhor que eu. Eu sei que tem muita gente que sabe tocar violão melhor que eu. Mas o ponto não é esse, não foi esse, né? O ponto foi me arriscar a fazer um projeto onde eu pudesse colocar a mão ali e ver se ficava legal, se eu ia entregar uma coisa da qualidade. Na verdade, a qualidade de Deixa Fluir é medida de acordo com as minhas outras músicas. Então, eu não estou me comparando com ninguém ali. Eu estou me comparando com o que eu já fiz, com os trabalhos que eu já fiz, com produções de pessoas que eu já trabalhei. Então, ali estou me autoanalisando do começo ao fim. Né? Então, isso é um desafio que eu sempre tenho em todos os trabalhos, até trabalho de outras pessoas. Por exemplo, quando eu tenho algum artista que eu vou trabalhar, mas essa pessoa já gravou com outras pessoas, e ela já tem alguma base de alguma coisa, eu não vou escutar aquilo, eu vou fazer um trabalho onde eu possa fazer ali uma coisa com a minha identidade, com o meu trabalho, né? Então eu fiz a mesma coisa comigo, assim, só que com as minhas músicas eu conheço. Então quando eu vou fazer uma música nova, eu já tenho na memória tudo aquilo que eu já tenho, que eu já criei, de percussão, de timbre de violão, de tudo aquilo para procurar uma maneira de me assinar, de me autoassinar de uma maneira diferente, né? E são experiências de produção musical que a gente passa muitas das vezes assim. Nesse trabalho eu não fui só o artista, eu fui produtor, fui o divulgador, eu fui a única pessoa que divide comigo aí esse projeto inteiro é o Carlos Borges, que fez a identidade visual, né, do projeto. E aí eu trabalhei com esse material que a gente já tinha, que era pro Origem, meu último álbum que eu lancei. E na divulgação do Origem eu não tinha usado todas as fotos. E aí eu peguei algumas fotos desse material e usei em Deixa Fluir. Então, ele é a única pessoa que vem me ajudando aí, que assina também comigo, só que na parte da identidade visual. Mas de identidade musical, eu me arrisquei aí a fazer a coisa que nem um louco sozinho, mas espero que as pessoas tenham gostado dos sons e continuem escutando a música.
Gabriel, quando você estava compondo Deixa Fluir, você estava pensando em alguma coisa específica, se alguma cidade, alguma paisagem? Conte aí para mim este processo. Então, Ellen, o meu processo de composição, ele vem muito de coisas que eu vivo, né? De situações que eu acho que com todo mundo é assim, mas eu tenho muito de mar, eu tenho muito de praia e eu tenho muito dessa coisa de viver a vida. Eu já percebi isso nas minhas letras, a gente vai se analisando. E Deixa Fluir foi uma música que eu fui analisar o movimento das pessoas, como as pessoas estão se comportando, por que estão se comportando dessa maneira, o que elas estão deixando de ver, o que elas estão vendo. Então, eu fui analisar como forma de refletir sobre a minha própria vida. Então, quando eu olho para outra pessoa e deixa fluir, né, por exemplo, que eu falo da imensidão das pessoas, que eu falo sobre o mar que deságua em outro e para onde não era para ir, né? É que eu vejo que muitas das pessoas, quando querem, procuram caminhos alternativos para viver de uma maneira diferente. Então é isso que eu quero expressar, né, com a música. O ar que sobrou foi a única forma de respirar. Então é aquilo que é aquele último momento que a gente tem para decidir sobre o que a gente vai fazer para ser feliz. Então é mais ou menos essa ideia, assim, é uma coisa filosófica, mas foi com o intuito de abrir um pouco a cabeça das pessoas para uma realidade, né? Quando a gente tem um mar que vai para outro lugar e a gente não sabe o que pode acontecer, né? Porque é uma imensidão imensa. Então, é por aí que a ideia teve. Então, dessa vez, eu tive esses insights, assim, essas coisas que vieram, né, para mim e que eu tentei passar da melhor maneira possível. E aí, com o refrão, né, deixa fluir, tudo pode ir. Então, foi uma forma de expressar e também de ter empatia pelo outro, entendeu? De que nada é problema quando a gente percebe que a gente pode resolver as coisas, né? Acho que o único problema é que a gente tem a morte, assim, que a gente não tem como resolver, mas o resto a gente tem como dar o nosso jeitinho aí para desenrolar. Então é por aí que foi a composição, assim, por esses tipos de pensamento, compreende? Deixa Fluir e a nossa amada Seta, que é uma música que eu amo. Poderíamos dizer que elas são prima irmãs? Tu acha que elas têm alguma coisa em comum? Podemos, eu digo que Deixa Fluir é a irmã mais nova da Seta, assim como também a Dona de Mim, ela é Dona de Mim, é a irmã do meio ali, a Seta é a mais velha, né? E podemos sim, porque tudo parte da minha vontade de tocar violão, né? Da minha vontade de fazer com que as minhas músicas também consigam apresentar esse violão que eu tanto amo e que eu tento passar, né? A minha forma de tocar, a minha forma de fazer música. Ele é o meu companheiro que está comigo em todas as minhas viagens, em todos os meus momentos, tristes ou felizes. Então, eu sempre estou com o violão na mão, tocando e fazendo as coisas. Então, a Seta veio assim dessa maneira, né? E, inclusive no mesmo violão, por incrível que pareça, porque a gente vai tendo outros instrumentos, mas por incrível que pareça, Deixa Fluir saiu do mesmo violão que a Seta. E eu digo que eles têm uma semelhança, né, essas duas músicas, pelo fato do violão estar muito presente e também da levada. Eu acho que também tem um pouco dessa referência, né, do batuque do violão, da corda, da forma de tocar, que eu trago muito isso, tanto nos meus rocks, como nas minhas músicas que tem esse lado mais brasileiro. Então, eu acredito que é uma característica, uma assinatura que eu sempre busco, assim, sabe? Botar o violão mais na cara, nas produções, fazer com que ele apareça e tal. Então, acho que é com isso que se assemelha um pouco as duas músicas, assim. Inclusive, é até interessante isso. E o mar desagou aonde não era pra desaguar.
ficou foi só toda sobra pra respirar. Sei que é difícil toda vez buscar entender toda a imensidão das pessoas. Sei que nada é fácil pra se compreender, procurar solução das escolhas. Deixa fluir, deixa fluir, deixa, tudo pode ir. Deixa fluir, deixa fluir. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu.